Olá pessoal do sétimo ano, vim trazendo mais um vídeo para vocês e que eu vou falar um pouquinho sobre essa atividade que vocês vão fazer, não é? Na verdade, é uma grande atividade que contém atividades 1, 2 e 3 dentro dela, tá? Então, assim, vou falar um pouquinho desse texto 1, que é o texto Menina, Menina, de Elias José. Eu vou fazer uma leitura e uma breve explicação dele para poder vocês responderem as questões da atividade referentes a ele. Tá ok? Vamos lá. Lê este poema de Elias José. Menina, menina. Como ficará o rio, menina, quando seu barco partir? Tudo ficará tão frio, menina, quando seu barco partir. Você partindo, menina, como num voo de pássaro, vai acabar ficando, menina, na vida deste espaço. Se eu tivesse dinheiro, menina, se eu tivesse idade, segurava você aqui, menina, ou deixava esta cidade. Como vou ficar, menina, quando seu barco partir? Vou chorar ou vou sorrir, menina, quando seu barco partir? Bem, trata-se de um poema. Este texto, ele pertence ao gênero poema, certo? É um poema do poeta Elias José, em que o eu lírico, ele lamenta, né, que essa menina, ele na verdade ele pergunta, né, como é que vão ficar as coisas, como é que vai ser, né, essa menina, que pode ser uma menina, uma criança, mas pode ser uma mulher, uma adulta, em que ele trata carinhosamente como menina, né, o eu lírico, que não se sabe também se é homem ou se é mulher. Lembrando que eu lírico é a voz que fala no texto e nem sempre é possível identificar o gênero, a idade, certo? Esse tipo de característica desse eu lírico, não. É essa voz que fala. Tem alguém falando e tem alguém lamentando pela partida dessa menina, tá certo? Então, ele fala que se tivesse dinheiro, se tivesse idade, então é alguém que tem alguma questão com idade, de repente alguém que tem uma idade bem maior do que a dessa menina, né? Então ele pergunta o seguinte: qual é o tema do poema? Na primeira questão ele já faz essa pergunta: qual é o tema do poema? Lembrando que tema é do que fala o texto, certo? Do que é que esse texto fala? Quando você lê, o que é que você entende? Certo? Porque algumas pessoas costumam confundir tema com título e não é a mesma coisa, ok? Tema é do que fala o poema, você dizer de forma breve, de forma resumida do que esse texto fala. E título é o título do poema, que no caso aqui é Menina, Menina. Vamos só voltar para a gente conferir, tá aqui, ó. Menina, Menina, ok? Então, a primeira questão, ele pergunta do que é que fala esse texto, porque quando ele pergunta do que fala o texto, quando ele pergunta qual é o tema do poema, ele pergunta exatamente do que é que fala esse poema, certo? Vamos para a questão 2. Na questão 2 ele diz o seguinte: o poema diz respeito a um fato que ainda não aconteceu. Letra A. Que verso utilizado na primeira estrofe e repetido na última estrofe se refere a este fato? Nesse caso, nós vamos ter que voltar ao texto. Olha, muitas vezes quando vocês estão respondendo questões de interpretação de texto, vocês vão precisar voltar várias vezes a esse texto, né? Às vezes a primeira leitura ela não é suficiente para a gente extrair todas as informações do texto, não. E é uma mania que nós temos de querer ler o texto uma vez e já entender tudo e já saber de tudo do que se passa nele. E interpretação de texto não funciona assim. Nós vamos precisar trabalhar o texto, reler trechos dele várias vezes para poder encontrar essas respostas. Então, para saber
mais informações sobre o que pede nessa questão, na letra A da 2, a gente vai precisar voltar ao texto novamente. Ele pergunta que verso utilizado na primeira e repetido na última estrofe. Então, vamos lá. Vamos voltar ao texto, né? Ó, como ficará o rio, menina, quando o seu barco partir? Tudo ficará tão frio, menina, quando o seu barco partir. Veja que essa frase, ela se repete, quando seu barco partir. No segundo verso, ela é dita com uma interrogação, é uma pergunta. No quarto verso, ela é uma afirmação, ela já não tem a interrogação, né? Quando seu barco partir, quando seu barco partir. Vamos lá para a última estrofe agora. Como ficará, menina? Como vou ficar, menina, quando seu barco partir? Vou chorar ou vou sorrir, menina, quando seu barco partir? Então, a frase que se repete aí é quando seu barco partir. Ora, como uma pergunta, ora, como uma afirmação, como o quarto verso lá da primeira estrofe que nós vimos agora há pouco. Então, o que ele pergunta? Ele diz respeito a um fato que ainda não aconteceu. Que verso utilizado na primeira estrofe e repetido na última estrofe se refere a este fato? Quando ele diz assim, quando o seu barco partir, será que essa ação ela já aconteceu ou ainda vai acontecer? Certo? Quando eu digo quando o seu barco partir, ao que parece que já partiu, o barco já partiu, ou que ele ainda vai partir. É isso que ele quer que você diga, que você responda aí nessa letra A da 2. Vamos lá. A letra B. Indique o tempo e o modo em que o verbo está empregado no verso quando o seu barco partir. Quando eu digo quando o seu barco partir, está no presente, está no pretérito ou está no futuro? Quando ele fala de tempo, ele se refere a isso: presente, pretérito e futuro. E modo, lembrando que os 3 modos verbais são quais? Indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo é uma afirmação, indica certeza, né? O subjuntivo indica uma dúvida, uma hipótese, uma possibilidade. E o imperativo, ordem, pedido, súplica, conselho, instrução e por aí vai, né? Então, ele quer saber o tempo e o modo em que o verbo está empregado nesse verso, quando o seu barco partir. Você primeiro precisa identificar qual é o verbo para poder você dizer isso. E aqui, no caso, o verbo é partir, né? Então, vamos lá para a questão 3. Aí você vai dizer o tempo e o modo do verbo partir nessa letra B da questão 2. Agora, na questão 3, ele diz o seguinte: antes que o fato imaginado aconteça, o eu lírico supõe que vai ter certos sentimentos. Quais são esses sentimentos? Se você voltar lá no texto e ler o texto novamente, você vai entender quais serão os sentimentos do eu lírico com relação a esse fato, né, do barco que essa menina... É como se essa menina fosse fazer uma viagem de barco, ou ela está indo embora desse lugar, né, e ela vai sair de barco, né? Então, ele quando fala disso, ele manifesta algum tipo de sentimento com relação a essa atitude da menina, com relação a esse fato da partida dela. Então, você vai dizer, conforme a leitura que você fez, que sentimentos esse eu lírico manifesta a partir dessa atitude, dessa ação da menina de ir embora. E é isso que ele está perguntando, é isso que você vai responder nessa questão de número 3, né? Na questão 4, ele diz assim:
Na terceira estrofe, o eu lírico expressa dois desejos: impedir a menina de partir e de partir também. Quais as condições necessárias para a realização desses desejos? Como ele está falando na terceira estrofe, normalmente os trabalhos de interpretação de texto, quando se trata de gênero poesia, isso vai sendo feito estrofe por estrofe. Aí vamos voltar ao texto para a gente relembrar o que é estrofe, o que é verso, e também para a gente conseguir identificar o que é que essa questão está pedindo. Então vamos lá. Ele tem dois desejos, né? E ele pergunta quais as condições necessárias para a realização desses desejos. Vamos voltar ao texto, novamente, passando aqui. Vamos tentar identificar aqui qual é a terceira estrofe, tá? Primeira, como ficará o rio, menina, e você partindo, menina. A segunda estrofe. A terceira estrofe diz assim: se eu tivesse dinheiro, menina, se eu tivesse idade, segurava você aqui, menina, ou deixava esta cidade. Bem, ele pergunta quais as condições para que alguma coisa não aconteça, né? Quando a gente usa essa conjunção se, a conjunção se, ela é indicativa de condição, tá? Sempre que vocês forem analisar um texto que fala em condição, vocês têm sempre que vocês precisam ficar atentos às conjunções que estão sendo usadas no início das orações porque essas conjunções, elas têm valor semântico, elas têm sentido dentro do texto, tá? Então, a conjunção se, ela indica condição. Então, se ele pergunta quais as condições, vocês fiquem atentos aonde está a conjunção se, e aí você vai ver o que ele precisaria ter, né? Voltando agora, né, para as questões. Enfim, ele pergunta quais as condições necessárias para a realização desses desejos, né? O desejo dele é que essa menina não fosse, ou que ela não fosse, ou que ele fosse com ela, né? O desejo dele a gente consegue identificar claramente que é isso, tá? Então, essas são as 4 questões referentes a esse texto. Essa atividade ainda é referente ao conteúdo de tempos do modo subjuntivo, cujo conteúdo já foi enviado para vocês, mas qualquer coisa eu posso enviar novamente, não tem problema, ok? Passando agora para a atividade 2. A atividade 2 trata de ortografia, né? A escrita adequada conforme a gramática das palavras. E nós vamos trabalhar agora, de forma bem resumida, a questão do uso das letras G e J, tá? Ele vai mostrar um pouquinho aqui, antes de irmos para a atividade, ele vai mostrar um pouquinho aqui como é que é empregada a letra J. Ele dá algumas dicas, ele indica o uso adequado da letra J. Então, vamos lá. A letra J é empregada nas palavras de origem indígena, árabe e africana. Ele dá alguns exemplos aqui, ó. Jiboia, alforge e acarajé. Jiboia, que a gente sabe que é uma espécie de cobra. Essa palavra é uma palavra de origem indígena, tá? Ela é usada com a letra J. Alforge também, que é uma palavra de origem árabe. E acarajé, que é uma comida típica dos povos afro-brasileiros, tá? E é escrita também com a letra J. Então, essa é a primeira regra para o uso da letra J, tá? Nos verbos terminados em JAR e em toda a sua conjugação. Ele dá um exemplo disso. Tem alguns verbos que são terminados em JAR e em toda a sua conjugação. Então, vamos lá. Ele dá o exemplo aqui: sujar, sujou, sujamos, porque sujou e sujamos fazem parte da conjugação do verbo sujar. Então, todas as formas verbais referentes ao verbo sujar, elas vão ser terminadas em J. Elas vão ter o uso da letra J, tá? Uma outra regra
do uso da letra J é nas palavras derivadas que já possuem J. Palavras derivadas são aquelas palavras originadas de outras palavras, tá? Aí ele diz o quê? Que essas palavras, quando são as palavras de origem, são escritas com a letra J, as palavras que são derivadas delas também serão escritas com a letra J, como é o caso de laranja. Laranja é a palavra de origem, né? Então, laranjeira, laranjinha, laranjal, laranjada, são palavras que vêm da palavra laranja, elas também serão escritas com a letra J na sílaba que refere-se a isso, tá? Na terminação age, laje, traje, ultraje, entre outras palavras, tá? E essas são as regrinhas básicas do uso da letra J. Aí ele também traz o uso da letra G, né? A letra G é empregada nas palavras derivadas de outras que já apresentam a letra G. Pronto, aqui nós temos mais um caso de palavras derivadas, que são palavras que vêm de outras palavras. E ele dá o exemplo de engessar, que na verdade engessar já vem também de uma outra palavra, que é a palavra gesso. Não é isso? A palavra gesso, que na verdade é a palavra de origem, é o substantivo primitivo, como nós chamamos, né? Então, engessar, engessado. Como engessar e engessado vem da palavra gesso, a palavra gesso é escrita com a letra G, então as derivadas dela também serão escritas com a letra G. Outra regra do uso da letra G. Geralmente, nas terminações agem, igem e ugem. Então, ele dá alguns exemplos aqui de palavras que têm essas terminações. Abordagem, fuligem, ferrugem, com exceção de pagem e lambugem. É lambugem, não é langugem, não, que aí houve um errinho de digitação. Onde tem a letra G aí, certo? Onde tem a letra J, se escreve a letra G, e onde tem a letra G, se escreve a letra B, tá bom? Então, essas são as regras do uso das letras G e J. E eu trago aqui uma atividadezinha, vamos subir aqui o texto mais uma vez. Temos a última regra, eu estava esquecendo já que temos a última regra. A última regra do uso da letra G diz o seguinte: nas terminações ágil, égil, ígil, ógil e úgil, tá? Aí ele dá alguns exemplos de palavras escritas com essas terminações: antágio, privilégio, vestígio, relógio e refúgio. Todas elas escritas com a letra G, aí na última sílaba. Agora sim, nós concluímos as regras e vamos para uma breve atividade em que vocês vão praticar essas regras, tá, gente? Lembrando que regras gramaticais, ortográficas, linguísticas, de um modo geral, a gente só aprende praticando, tá? Nós vemos a regra na gramática, tá lá o conceito, estão lá os exemplos, mas se nós não praticarmos, nós não vamos aprender, porque a gente vê na hora da atividade e depois esquece. E esquece mesmo, porque é normal esquecer. Se a gente praticar bem, com o tempo a gente internaliza, com o tempo a gente grava aquela regra e não vai ser preciso a gente ficar consultando a gramática o tempo todo, tá? E outra também, às vezes a gente grava algumas regras, outras não. Sempre a gente vai... A gramática, ela existe para ser consultada e não decorada, tá, gente? Essa questão de memorizar as regras, isso é com o tempo e com a prática, tá? Vamos agora à primeira questão da atividade referente a esse conteúdo de ortografia. Observe a grafia das palavras: algema, contágio, ultraje, digestão, despejar, projetar, lisonja e gorja.
Com base na grafia das palavras acima, descubra a grafia correta das palavras seguintes e escreva-as em seu caderno, completando com G ou J. Gente, se vocês imprimirem a atividade e estiverem respondendo na folha, não precisa responder no caderno, a não ser que vocês estejam fazendo só as respostas do caderno, tá certo? Ele indica aqui, escreva no caderno, mas se você estiver respondendo, isso aí não quer dizer nada, só você vai responder onde você estiver. Se você estiver utilizando o caderno, bem, se não estiver utilizando o caderno, você vai responder na folha em que você estiver respondendo. Então, ele traz aqui algumas palavras que vocês vão completar com G ou J. Indigestão, ultrajado, despejado, projeção, algemado, contagiante, lisonjeado e gorjeta. Vejam, temos algumas palavras aqui em cima que estão em negrito. Essas palavras que estão aqui embaixo, faltando a letra, elas são derivadas dessas que estão em negrito. Então, você veja como está escrito as palavras em negrito para ver como é que vai ficar escrita a palavra derivada dela. Vamos lá e você completa com G ou J. A2, questão 2. Complete as palavras usando adequadamente G ou J. É praticamente a mesma coisa da letra G, só que você já não vai se basear pelas palavras primitivas, não. Genial, gergelim, jambo, genipapo, gengibre, girafa, giló, berinjela, geleia, gelado, jiboia e jumento. Então, você vai completar aí com G ou J. A questão 3 diz o seguinte: complete adequadamente as frases empregando viagem e viagem. A palavra viagem, ela tem duas formas de escrever. Cada uma dessas formas pertence a uma classe de palavras diferente, tá? A palavra viagem, escrita com J, ela é uma forma verbal do verbo viajar. Lembrando, se ela vem da palavra viajar, a palavra viajar se escreve com J. Então, a derivada dela também vai ser escrita com J. Por isso que temos viagem com J. Viagem com J é verbo. E temos a palavra viagem com G, que viagem com G é substantivo. A viagem, minha viagem, nossa viagem, tá? Então, temos duas orações aqui. Na letra A viagem de final de ano será para o Pantanal. Letra B, desejamos que todos viajem bem. Então, na letra A, vocês vão utilizar viagem com G ou viagem com J? E na letra B, desejamos que todos viajem bem. Nós vamos utilizar viagem com G ou viagem com J? Ok? Então, vocês vão responder conforme a regra da palavra viagem, né? Viagem com J é verbo e viagem com G é substantivo, que eu posso utilizar o artigo antes dele. A viagem, as viagens, uma viagem, aquela viagem, minha viagem e por aí vai, tá? Passando agora para a atividade 3, no conteúdo de advérbio, que já foi um conteúdo ministrado para vocês, né? Mas que eu vou enviar também, tem um videozinho referente a isso e vocês vão poder consultar, tá bom? Para poder compreender e responder as questões. Vamos lá, leia o texto a seguir para responder as questões 1 e 2. Uma das 10 invenções que a ficção científica inventou. Vamos lá. Viagem à Lua. Imaginada em 1865 no livro De la Terre à la Lune, de Júlio Verne. Realizada em 1968,
astronautas orbitam a Lua. 1969, astronautas na Lua. Na história bolada por Verne, 3 sujeitos se lançam à Lua em uma espaçonave disparada por um canhão de 275 metros. Quase 100 anos antes de Yuri Gagarin se tornar o primeiro homem a sair da Terra, Verne se aproximou da realidade. O francês também acertou o número de tripulantes, previu a falta de peso no espaço, as dimensões da cabine e a base de lançamento. Flórida, pela proximidade do Equador, onde a Terra gira mais rápido. Finalmente propôs que na volta a nave pousasse na água, mas errou feio na maneira de pôr a nave em órbita, certo? Nem tanto. Cientistas querem criar um canhão semelhante ao do livro para lançar cargas rumo à Estação Espacial Internacional. Esse texto é um texto de Solon Brochado. Esse texto foi publicado na revista Super Interessante em abril de 2010. E a revista Super Interessante, ela traz reportagens, hoje em dia ela está em formato virtual, né? Mas ela traz reportagens, assim, do mundo científico, curiosidades do mundo científico, do mundo cultural, político, principalmente do mundo científico. Então, literário, né? Então, eles fizeram um breve estudo aí do livro de la Terre à la Lune, que está escrito em francês, né? De la Terre à la Lune, de Júlio Verne. E nesse livro, Júlio Verne meio que previu como seria, né? Uma coisa meio profética, e meio que previu como seria a chegada do homem à Lua, o lançamento, né? Da aeronave que levaria o homem à Lua, né? Em 1865, ou seja, mais de 100 anos antes, né, que ele afirmou que isso ia acontecer, e ele descreve mais ou menos como isso iria acontecer. É tanto que em 1968, ou seja, mais de 100 anos depois, os astronautas orbitam a Lua. Em 1969, a história afirma que o homem conseguiu pousar em solo lunar. E veja que tem algumas expressões aí no texto que estão em negrito, tá? Na história bolada por Verne, ou seja, a história criada por Júlio Verne, né? 3 sujeitos se lançam à Lua. E, de fato, na história dessa chegada do homem à Lua, foram 3 astronautas, né? Americanos. Em uma espaçonave disparada por um canhão de 275 metros. Quase 100 anos antes de Yuri Gagarin se tornar o primeiro homem a sair da Terra. Gente, Yuri Gagarin foi um astronauta russo e foi o primeiro da história a conseguir sair da órbita da Terra. É dele a célebre frase: "A Terra é azul". Por que será que Yuri Gagarin disse isso? Porque foi a primeira vez que o planeta foi visto de fora, né, da sua órbita. E quando ele quando ele saiu da órbita da Terra, ele conseguiu ver a superfície e ele viu que grande parte do planeta era coberto por água e por isso ele tinha de fora de sua órbita essa coloração azulada, tá, gente? E disse isso. E essa frase ela ficou marcada na história por ter sido a frase demonstrou um pouco do encantamento, né, do próprio astronauta diante dessa imagem que ele obteve, né, de ver a Terra de fora da sua órbita pela primeira vez. Então, Verne se aproximou da realidade quando ele disse essas coisas. O francês também acertou no número de tripulantes, né, como já falei, foram 3 astronautas. Previu a falta de peso no espaço, que é a diminuição da força gravitacional, né? Disse que ele, pela proximidade do Equador, a linha do Equador, né? Onde a Terra gira mais rápido,
porque é a parte mais extrema, né? Se você pensar no planeta de forma arredondada, é a parte mais extrema, aquela parte da linha do Equador, né? Que corta a Terra no sentido horizontal. Vejam, então, que algumas palavras, algumas expressões que estão em negrito, e é com elas que nós vamos trabalhar agora, tá? Vamos só ver quais são. Na Lua, em uma espaçonave, quase 100 anos antes, mais rápido, na volta e na água. Quando eu digo em uma espaçonave, eu estou me referindo a lugar, não é isso? Em uma espaçonave. É uma expressão que indica lugar. Quase 100 anos antes. Quase 100 anos antes. 100 anos, tempo, né? Então, indica é uma expressão que indica tempo. Mais rápido é o modo como esse planeta gira, como a Terra gira, né? Então, é uma expressão que indica modo. Na volta, ou seja, finalmente propôs que na volta, ou seja, tempo. Uma expressão que indica tempo. Na volta, tempo, né? A nave pousasse na água, ou seja, onde? Indica lugar. Então, vamos lá. Questão 1. Identifique o valor semântico dos advérbios e das locuções adverbiais destacados no texto. Vimos agora quais são as expressões e palavras destacadas no texto, estão em negrito. E eu acabei de explicar para vocês o que cada uma delas indica, né? Quando ele fala em valor semântico, ele está falando em sentido, significado. Então, lugar, tempo, modo, isso aí são valores semânticos. Então, você vai pegar todas essas expressões que estão em negrito e vai dizer o que é que elas indicam, indicando assim o valor semântico delas, tá bom? Na questão de número 2, ele diz o seguinte: leia os enunciados a seguir, extraídos de revistas. Depois, identifique e classifique os advérbios e locuções adverbiais de acordo com o seu valor semântico. Então, vamos lá. Na letra A. Ao redor do mundo, tesouros preciosos se escondem em navios que afundaram. A tecnologia moderna está ajudando a localizar essas riquezas perdidas, mas a quem elas pertencem? Trecho, né, retirado aí Para Saber e Conhecer, texto de abril de 2000, publicado em abril de 2010, tá? Então, vocês vão ter que localizar quais são os advérbios e locuções adverbiais e dizer qual o valor semântico. Vou dar um exemplo de uma aqui, que é ao redor do mundo. Ao redor do mundo indica o quê? Lugar, né? Já estou dando um exemplo de uma aí que já indica lugar. Vamos então para a questão para a letra B da 2, né? Natal brilha o ano todo. Berço do folclorista Câmara Cascudo, a capital do Rio Grande do Norte vai muito além dos dias de sol e agita para todos os gostos. Revista Planeta, abril de 2010, e ele diz: Natal aí, no caso, é a capital do estado do Rio Grande do Norte, tá, gente? Berço do folclorista Câmara Cascudo. Câmara Cascudo é um folclorista potiguar, né? Um dos maiores nomes da história do Rio Grande do Norte, né? Representa o Rio Grande do Norte até fora do país, enfim, um dos maiores folcloristas que fez um dos maiores registradores das nossas tradições. Aí ele diz que a capital do Rio Grande do Norte vai muito além dos dias de sol e agita para todos os gostos. Então ele pede que vocês identifiquem aí se tem advérbios ou locuções adverbiais. Locuções adverbiais são expressões que funcionam como advérbio, tá, gente? E vocês vão dizer qual o valor semântico desses advérbios ou dessas locuções adverbiais, tá bom? Subindo um pouquinho aqui, tem a letra C.
Alimentos. Comer mal pode viciar tanto quanto as drogas. A palavra mal, ela é classificada como um advérbio, tá? Mal com L, porque nós temos duas palavras mal. Mal escrita com L no final e mal escrita com U. Mal com L é advérbio, mal com U é adjetivo. O caso aqui não é com a palavra mal com U, e sim com a palavra mal com L. Então, ele quer que vocês deem qual o valor semântico da palavra. Eu já estou dizendo que o advérbio aí é a palavra mal, tá, gente? Então, aí vocês vão dizer qual o valor semântico dela. Questão de número 3. Leia o texto e responda a questão. História de janela número 2. História: no muro, o gato. Na árvore, o passarinho. Agora, o gato na árvore. O passarinho no muro. No muro. Na janela, uma criança rindo. É um poeminha, né, gente? Um poeminha bem rapidinho, mas que conta uma historinha, com poucas palavras, mas ele está contando uma história, né? É uma sequência de fatos. O gato na árvore, o passarinho. No muro, o gato, na árvore, o passarinho. Está localizando os personagens da história, né? Agora, ou seja, antes estava assim, agora muda, né? O gato na árvore, o passarinho no muro. Ou seja, o que a gente imagina? Isso dá para a gente ficar vendo, né? Dá para a gente imaginar o que está se passando. É o gato vendo o passarinho e pulando atrás dele para pegar, né? Aí o passarinho tentando se proteger do gato, né? Pressupõe-se aqui que o gato pulou do muro para a árvore e o passarinho voou da árvore para o muro para se proteger do gato, né? Na janela, uma criança rindo, ou seja, a criança vendo aquilo acontecendo e rindo, né? Porque a criança acha engraçado isso, né? Ela entende que é uma brincadeira do gato com o passarinho, mas na verdade não é isso. A verdade é o gato tentando pegar o passarinho porque ele é predador de pequenos animais, né? O felino. Os advérbios ou locuções adverbiais têm um papel destacado na construção desse poema. Identifique-os e classifique-os. Quando ele diz na árvore, no muro, ele está indicando o quê? Lugar. E palavras e expressões que indicam lugar, nós classificamos como o quê? Como advérbios, né? Então, vocês procurem aí no texto essas palavras que estão indicando essas coisas, vocês vão identificar, vocês vão colocar aqui embaixo quais são e classificar conforme seus valores semânticos, se é de lugar, se é de tempo, se é de modo, de intensidade, enfim. Certo, pessoal? Aí são 3 atividades referentes a esses conteúdos de tempos do modo subjuntivo e advérbio e uso das letras G e J na parte de ortografia. Lembrando que essa atividade ela foi elaborada, até mostrar aqui para vocês, ela foi elaborada com base na referência bibliográfica, né, do livro Português Linguagens, que é o livro que nós utilizamos com a turma de vocês, tá, pessoal? Então, segue aí algumas instruções para responder essas atividades, essa atividade ela já foi enviada para vocês e vocês vão responder e enviar para mim, tá bom? Daqui a pouco eu vou enviar outra atividade para vocês. Beijos!